Então, boa tarde, pessoal. É um prazer tê-los aqui para mais um webinar. É o último desse ano, então estamos muito felizes de receber a Liana aqui com a gente, para poder fechar com chave de ouro o nosso ano, com as apresentações que tivemos. Muitos assuntos interessantes passaram por aqui e tenho certeza que esse também vai ter muito a agregar a todos vocês. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ana Clara, eu sou advogada e consultora na eComply. E a eComply é um software as a service que realiza a gestão de projetos LGPD e GDPR ao longo de todo o projeto, de uma forma intuitiva e automatizada, de modo a simplificar os processos para que a adequação ocorra com facilidade, com controles em um só lugar, a partir da geração de documentos, auditorias, gestões de atividade de tratamento, controle de solicitação de titular de dados e várias outras funcionalidades aí que facilitam o dia a dia, né, de quem realiza a adequação. Então, já fica aqui o meu convite para que vocês possam conhecer. A gente tem demonstrações gratuitas, temos períodos de teste. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E assim a gente pode alinhar aí um bom horário para vocês começarem 2026 com todo vapor aí nos projetos, né? Porque de pouco adianta ter muitos projetos e pouca gestão. Então, a pessoa acaba se perdendo muitas vezes. E um sistema contribui bastante nesse sentido. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui a doutora Liana, ela é especialista em proteção de dados e LGPD, GDPR, e ela vai estar falando hoje um pouquinho para a gente sobre responsabilidade solidária na LGPD. Então, quem tiver interações, dúvidas, curiosidades, algo para agregar também aí na apresentação, pode ficar à vontade para utilizar o chat, que ao final ela vai estar podendo responder a todos esses questionamentos. Então, muito obrigada, doutora Liliana, pela sua participação. A casa é sua. Fica à vontade. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Ana. Muito feliz em ter recebido esse convite da Comply e poder trazer aqui hoje um pouco sobre esse tema tão relevante, né, para todas as organizações hoje que realizam tratamento de dados, que é a responsabilidade solidária na LGPD, né? A gente sabe que a LGPD, a partir ali do artigo 42, nos traz sobre a relação de fornecedores, né? Traz algumas responsabilidades. E aqui a gente quer trazer um pouquinho mais sobre como reduzir esses riscos na relação de terceiros e fornecedores. Ao final também vai ter um estudo de caso bem interessante, mas eu acho que o que a gente precisa deixar claro aqui é que hoje a LGPD considera toda a cadeia econômica, né, de relação de terceiros, fornecedores, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quero iniciar me apresentando, então eu me chamo Liana Caroline Mânica, eu atuo já com privacidade e proteção de dados há alguns anos, né? Hoje eu trabalho como DPO as a Service e como auditora das normas ISO 27001 e 27701. Sou uma apaixonada pelo que eu faço, então adoro ir acompanhar empresas através da consultoria. Hoje, atualmente, estou atuando na GEP Soluções em Compliance para ajudar as organizações aí a alcançarem uma maturidade em privacidade e proteção de dados e também segurança da informação. Um breve índice aqui, né, da nossa apresentação de hoje. Vamos passar por uma parte mais introdutória, né, alguns conceitos fundamentais, para que a gente possa chegar aí no conceito de responsabilidade solidária, relação das obrigações legais das relações, como reduzir riscos, e aí finalizamos com um estudo de um caso hipotético bem bacana. Iniciando, então, falando um pouco, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que cada vez mais ela está em evidência aqui no nosso cenário. Ela veio para regularizar o tratamento de dados feitos por pessoas naturais ou jurídicas com fins econômicos. Também visa aí proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. E aqui, trazendo um pouco mais para o nosso assunto, ela estabelece algumas regras que vinculam toda a cadeia de tratamento, exigindo aí algumas questões de governança entre as organizações
e os seus parceiros. Não tem como a gente tratar de responsabilidade solidária sem tratar de alguns conceitos fundamentais que a lei nos traz. O primeiro deles é o controlador de dados. O controlador de dados é aquela pessoa física ou jurídica quem compete a decisão principal sobre os dados. Então, não é aquela pessoa que apenas paga a conta, é aquela empresa que tem o poder decisório sobre alguns elementos essenciais. Então, sobre a natureza dos dados, a finalidade e principalmente sobre a duração de tratamentos. Basicamente, o controlador na relação é aquela organização, aquela empresa ou aquela pessoa física que define o porquê e o para que aqueles dados serão utilizados. Passando para o próximo, a gente tem aí um operador de dados. O operador de dados é aquele que age em nome do controlador. Mas atenção, aqui é importante a gente deixar claro que o operador, ele não pode tomar decisões como finalidade, período de retenção. Essas orientações devem partir sempre do controlador. Aqui, o operador ele pode tomar algumas decisões sobre alguns elementos essenciais, como, por exemplo, o hardware e o software. Então, essas decisões, ok, o controlador pode tomar. Quando são decisões mais específicas de tratamento de dados, finalidade, exclusão, o operador não tem essa autonomia. E ainda a gente tem algumas outras duas figuras que não estão descritas especificamente na LGPD, mas que a ANPD vem reconhecendo essas figuras, né, nas relações aí comerciais contratuais. Uma delas é a figura do operador, do suboperador de dados. Aqui, o suboperador ele vai auxiliar o operador como contratado do operador para auxiliar esse tratamento de dados. É uma relação legal, contudo, aqui a gente sempre tem que observar lá a primeira decisão do controlador. Se o controlador vai permitir que há a permissão, né, de um suboperador nessa relação, tudo bem. O grande perigo aqui, quando a gente fala de suboperadores, né, é a invisibilidade desse suboperador na cadeia de tratamentos. Por conta de que é possível que, às vezes, o controlador nem saiba que existe, né, um suboperador tratando esses dados, incluído dentro dessa cadeia. Então, é sempre importante a gente permite o operador, mas ter esse cuidado aí sempre redobrado. E a gente tem também aqui a relação de controladoria conjunta dos dados. A relação de controladoria conjunta é a divisão de tarefas ali, quando a gente tem dois operadores. Então, ambas as empresas têm as decisões finais sobre o tratamento, ambas as empresas podem ter aí a decisão da finalidade, da exclusão de dados pessoais. Então, a gente define aí como controladoria conjunta. Além disso, né, a gente precisa trazer aqui o conceito de responsabilidade solidária. O artigo 42 da LGPD aqui adota como regra, né, para o controlador a responsabilidade objetiva e solidária quando há dano comprovado pelo titular de dados, né? A solidariedade, ela significa que a dívida de reparação, ela pode ser cobrada integralmente de qualquer um dos co-obrigados. Então, ela pode ser, essa reparação de danos pode ser cobrada do controlador, do operador e do suboperador e até mesmo de ambos controladores quando a gente está diante de uma controladoria conjunta. Então, o titular de dados, né, a vítima, tem essa prerrogativa de escolher litigar contra, por exemplo, uma grande multinacional como controladora e também pode ser chamado nessa relação, nessa cadeia, a pequena agência de marketing, por exemplo, que acabou tendo uma ação inadequada em relação à proteção de dados. Então, a responsabilidade solidária é esse dever
compartilhado de reparar integralmente o dano aos titulares, né? Permitindo aí que a cobrança recaia sobre qualquer um dos indivíduos. Para trazer uma maior contextualização atual, né, da responsabilidade solidária, porque quando a gente sempre fala de LGPD, sempre tem algumas pessoas que falam, não, mas ainda não pegou, ainda não está acontecendo. Gente, a LGPD, ela acontece todos os dias. A ANPD está aí, né, agora como Agência Nacional de Proteção de Dados, fiscalizando quando há a comprovação de danos para o titular, gera processo e gera a nossa querida responsabilidade solidária. A gente pode observar pelas notícias que eu trouxe aqui para a gente ver, que é uma responsabilidade que recai bastante sobre questões de banco. Então, aqui a gente tem um banco que foi condenado por um golpe ao cliente feito com o número de gerente. Podemos ver que aqui a gente tem os funcionários também trazendo essa responsabilização para o controlador, né? E aqui a questão de terceirização de serviços e comprometimento de clientes. Então, é muito importante ter essa atenção redobrada sempre que a gente vai contratar um fornecedor ou uma organização para ser parceira da nossa organização, porque essa cadeia está interligada. Mas aonde, né, que a gente pode ter essa responsabilidade solidária e quando que ela vai surgir, né, para a LGPD? Ela pode surgir na controladoria conjunta, né? Quando um dos controladores aí comete um erro passível de ser sancionado, então aí o outro controlador também pode responder solidariamente. Ela pode acontecer em uma falha específica do operador, né, do fornecedor, quando ele vai descumprir alguma obrigação da legislação ou quando ele não segue as instruções ilícitas do controlador. Aqui é muito importante a gente destacar que quando a gente vai ter uma relação, seja de controladoria conjunta ou seja uma relação de controlador-operador, a gente precisa estar atento sobre as instruções. É dever do controlador passar ao operador todas as instruções. Se você vai permitir a contratação de suboperadores, definir desde já no contrato quem vai ser o operador, definir os papéis, né, controlador, operador, definir prazos de comunicações de titulares, definir quem que vai comunicar, né, a NPD em caso de algum incidente. Então, essas orientações, elas não podem ser negligenciadas pelo controlador. Além disso, né, a responsabilidade solidária pode vir através de uma violação de segurança, né, através de vazamentos, quando o controlador, o operador ou até mesmo o suboperador, caso permitido na relação contratual, deixe de adotar alguma medida de segurança prevista, dando causa ao dano. E também é importante que a gente tenha aqui na cadeia de subcontratação. A cadeia de subcontratação é a cadeia mais delicada que a gente tem aqui hoje. Por conta de que, como eu mencionei no início, a gente pode ter essa invisibilidade do suboperador. Então, nessa cadeia, a gente tem que ter muito claro de quem são as responsabilidades. E, falando nisso, é importante que a gente defina as regras do jogo, os deveres legais de cada agente, tá? Então, aqui a gente precisa, trazendo para a LGPD, né, os artigos da LGPD, a gente não basta evidenciar danos, a gente precisa cumprir o rito, tá? Aqui no artigo 39, a gente tem esse dever de instrução versus obediência. Então, aqui a regra do jogo mais clara é que o operador é obrigado a realizar esse tratamento estritamente seguindo as instruções fornecidas pelo controlador. Logo, o controlador precisa passar essas instruções, precisa fazer essa verificação do operador, precisa seguir o 37 também, que nos traz o dever de registro. A gente sempre aconselha que quando qualquer organização for tratar uma relação comercial, for
contratar, né, um fornecedor, um parceiro, uma agência de marketing, seja lá o que for, principalmente quando a gente fala de dados sensíveis, né? Um exemplo aí de contratar uma empresa que fornece aí planos de saúde, é muito importante que vocês tenham essa auditoria, essa observação nos registros de operações de tratamento, o nosso querido ROPA. Porque o que acontece? Aqui, em uma auditoria, a ANPD pode cruzar o seu registro de operação de tratamentos com o do seu fornecedor. E não deve haver discrepância entre prazos. Por exemplo, se no seu ROPA vai estar registrado que você apaga os dados em 30 dias e o seu fornecedor diz que guarda por 5 anos, pode ter uma infração materializada. Então, é muito importante ter sempre esse alinhamento, principalmente na relação ali de controlador-operador. Além disso, a gente tem as questões aqui de segurança compartilhada, né? Quando a gente vai trazer um terceiro para a nossa organização, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai trazer uma parte dos riscos que essa organização tem. Então, da mesma forma, a gente pode trazer também algumas ações de segurança. Então, assim, se ambos dispõem aí de medidas de segurança da informação, medidas técnicas, né, ou também medidas administrativas para proteger esses dados pessoais, é muito positivo. Você vai trazer alguém para a sua cadeia de tratamento e vai trazer um pouco dessa outra organização consigo, né? Então, sempre ter isso muito claro, ter que, quando a gente vai fazer uma contratação de algum fornecedor, algum parceiro, a gente precisa seguir algumas regras para que a gente proteja a nossa organização. E também quando a gente fala, né, de relação aí suboperador e operador, caso a relação originária aí permita, né, a gente precisa ter que as instruções passadas do controlador para o operador também sejam repassadas para o suboperador. Então, da mesma forma que o controlador, a contratar um operador, precisa fazer algumas verificações, que depois eu quero conversar um pouco mais sobre isso, o operador, no momento de contratar um suboperador, precisa ter ainda mais isso, ainda mais claro, ou se não, mais claro ainda, tá? Porque um terceiro do terceiro, digamos assim, que é o nosso querido suboperador, às vezes é aquela empresa de um porte menor que pode estar mais sujeita a incorrer algum incidente, algum vazamento de dados. E às vezes o controlador está tão preocupado ali com a própria empresa que esquece, né, que é muito comum dividir fora o ataque, né? E aí acaba sendo responsabilizado, não entende, mas a responsabilidade realmente tem que ser solidária. Exato, principalmente a questão dos suboperadores, né? Eu trato muito nessa questão dos suboperadores, porque o controlador geralmente ele já tem algumas medidas adicionais, se ele vai se preocupar em trazer, né, essa questão, mas o operador e o suboperador geralmente eles são empresas de um porte um pouco menor, né? Então a gente tem que redobrar a atenção nessas organizações. Em relação aos riscos, né, das contratações de terceiros e fornecedores, né? Quais os riscos mais tangíveis que a gente tem? Iniciando com a requalificação do agente. Qual é o risco da requalificação de agente? É quando você contrata um operador, mas você acaba dando tanta autonomia para ele que ele começa a decidir finalidades. Então, tecnicamente, ele já virou um controlador. Então, aí a gente já tem toda a alteração do regime de responsabilidade, sem que talvez o DPO ou o jurídico perceba. Então, aqui a gente traz que é muito importante realmente essa definição de papéis.
Então, logo no momento que você fizer o contrato com esse operador, com esse operador, com esse suboperador, que você já deixe definido bem certos papéis e que, de fato, estruture quem que vai definir essa finalidade, deixa isso muito claro, não deixa que isso fique subentendido, porque daqui a pouco o operador começa a ter tanta autonomia que ele já está definindo aí alguma finalidade. Além disso, a gente tem a insegurança contratual, que é aquela falta de cláusulas, né, com falta de limitação ou responsabilidades bem desenhadas, né? No momento de um incidente, caso ocorra, né, a NPD ou até mesmo os próprios encarregados de dados das organizações, né? A gente sempre acaba se envolvendo em algum caso de incidente. A primeira coisa que a gente vai perguntar ali, uma das primeiras coisas, né, para a gente confirmar os papéis de toda essa relação, é o contrato. Então, a gente vai fazer essa avaliação contratual, vai ver quais as instruções que estavam definidas ali, se aquele instrumento contratual previa a possibilidade, a previsibilidade de existir um suboperador. E a partir daí a gente vai identificar aonde que houve essa falha, né? Em qual figura da cadeia que houve essa falha. A gente tem aqui questões de vulnerabilidades técnicas no terceiro. Isso acontece muitas vezes naquela questão de, vamos contratar um fornecedor mais barato. Muitas vezes o barato sai caro, porque hoje em dia, para que você tenha uma empresa com uma segurança, falando de medidas mais técnicas, não é algo barato. A gente sabe que a tecnologia tem um preço. Então, às vezes, vou contratar esse fornecedor por conta da vantagem, mas aí o fornecedor não vai ter um firewall, não vai ter uma gestão de acessos, usa um software pirata. Então, ao contratar um fornecedor que tenha essas vulnerabilidades, que tenha esses riscos, você importa essa vulnerabilidade para dentro do seu ecossistema. E, conjuntamente, você importa a responsabilidade por algum erro, por algum vazamento de dados, ao contratar esse terceiro vulnerável. E aqui a gente tem um último tópico que também fala muito sobre isso, que é a questão da subcontratação não autorizada, né? A invisibilidade do suboperador, a subcontratação. Então, isso acontece muito também por conta dessa redução de custos, né? Às vezes, uma organização, hoje em dia, a gente sabe que ter uma adequação LGPD, ter medidas de segurança técnicas, ter aí uma ISO implantada em uma empresa e o controlador exigir isso como um requisito, é algo barato, é algo que sim tem o seu custo, mas é algo essencial nos dias de hoje. Então, às vezes, para ter esse barateamento de custos, o operador acaba contratando aí um suboperador que não tenha essas medidas tão avançadas. Mas como reduzir esses riscos, né, nas relações com terceiros? Falando enquanto tanto numa posição de controlador quanto de operador de dados. Então, essas questões se aplicam a ambos as partes da relação contratual. Sempre, indispensavelmente, realizar due diligence prévias. E aqui a gente não fala de só enviar um questionário ali pedindo se sim ou não. É preciso pedir evidências de políticas implementadas, evidências de nomeação de encarregados de dados, de certificações, dependendo de qual fornecedor que a gente está falando, fornecedores que vão tratar dados sensíveis da sua organização precisam ter uma comprovação muito mais elevada, né? Registros de pentests, né? Também é muito interessante. Então, assim,
a gente sempre, no momento de fazer essa validação, é avaliar realmente se aquele risco residual do fornecedor ele vai ser aceito pela diretoria ou ele vai ser ignorado. Então, tem que ter a due diligence prévia, ela é com certeza uma das soluções mais importantes e indispensáveis em uma relação de contratação de terceiros, de fornecedores. Em segundo lugar, sempre um instrumento contratual robusto. Formalizar os papéis, acima de tudo, isso é muito importante. Transformar as obrigações, né, da lei em cláusulas contratuais. Prever sempre um direito de auditoria, prever penalidades por subcontratação se ela não for autorizada, né? Deixar sempre definido, principalmente, a garantia do ciclo completo do dado pessoal. Então, diretrizes desde coleta até o descarte dos dados pessoais, sempre da forma mais correta possível, né? Seguindo as regulamentações exigidas por esse controlador ou por esse operador. Alguns contratos que eu vejo que é muito importante já prever ali, deixa o aditivo de proteção de dados, né? Já prevê também questões de transferência internacional, né? Isso também é algo que pode elevar aí o risco de uma transação, então sempre de olho na resolução 19, se é importante a gente apresentar aquelas cláusulas ou não. Fazer a gestão dos suboperadores, né? Então, ter ali, caso permitido, né? Como recomendação da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Exigir a autorização prévia ou por escrito, né? Desse suboperador, com a ciência, né? Da oposição para suboperadores no caso de não ser permitido, né? Então, sempre ter respaldos nesse sentido para evitar o quê? Para evitar sanções e uma responsabilização que seja indevida. Né? Não adianta a gente fazer tudo aí correto na nossa empresa, sendo que a gente vai importar aí riscos gigantescos de uma outra parte. E, por fim, mas não menos importante, uma outra aplicação que a gente pode utilizar para reduzir esse risco nas relações é o dever de fiscalização. Novamente, a gente tem que fazer uma ponderação, não vai ser o fornecedor do copinho de água plástico do meu escritório que eu vou lá e vou fazer uma fiscalização de LGPD. Então, tenha isso definido na sua organização, tenha definido quais são os fornecedores mais críticos, né? Então, assim, plano de saúde, dados sensíveis, risco extremo, primeiro lugar, faça as maiores verificações e depois aí a gente vai fazendo as verificações e a fiscalização que cabe em cada fornecedor. Mas tratamento de dados e dados sensíveis, com certeza, todas essas observações devem ser levadas em consideração. Esse dever de fiscalização, existem inúmeras formas de realizar isso no dia a dia, desde você ir em loco, né, na organização, fazer aquela questão, ou talvez fazer ali uma rápida reunião com a alta direção, fazer algumas perguntas básicas e enviar também aí a due diligence ou fazer uma auditoria aí durante o contrato, né? Algumas empresas pecam nesse momento de realizar aí uma verificação, somente uma due diligence prévia. Fui contratar esse fornecedor, enviei ali um simples formulário, ele me disse que tá tudo ok. E depois, no decorrer do contrato, às vezes trocam muitas pessoas na organização, é uma organização que passa muitos funcionários, o pessoal não consegue manter, né, aquele programa de governança contínuo, não tem um processo de onboarding estruturado e algumas medidas de segurança podem se perder. Então, a gente sempre tem que levar aí em consideração, ponderação, nível de risco de operador, de suboperador e também ter essa verificação
não somente prévia no momento da contratação, mas sim aí uma fiscalização contínua, pelo menos aí em contratos, né, mais extensos, uma vez ao ano é o ideal. Gosto de trazer sempre quando eu falo alguns estudos de casos hipotéticos para que a gente consiga entender, né, de fato como que funciona essas relações, né, para a gente sair um pouco aí da teoria e chegar um pouco aqui na prática. O ChatGPT me ajudou a criar aí um caso hipotético, né, para a gente trazer aqui. E eu gostaria de trazer também sobre uma empresa de um outro ramo, né? Porque quando a gente fala em responsabilidade solidária, a gente tem muita questão bancária, o ramo financeiro. Então, aqui eu quis trazer uma empresa de um outro ramo para a gente ver que isso pode acontecer independente do ramo da sua empresa. Pode acontecer desde aí de uma empresa de pequeno porte, como de uma multinacional. Então, a responsabilidade solidária está aí para todas as organizações. Então, qual que é o cenário aqui do nosso caso hipotético, né? A empresa de varejo X, ela é a controladora de dados pessoais e ela vai contratar aí uma plataforma denominada XYZ como operadora para realizar disparos de e-mail marketing, né? Gestão de leads. Para hospedar o banco de dados dos clientes, essa plataforma XYZ, ela vai utilizar um servidor de nuvem, né? Aqui da Liana Cloud, que vai ser a suboperadora. Determinado dia, né, um analista da empresa aí para hospedar, que usa, né, a hospedagem aí do banco de dados, a cloud, configurem corretamente o servidor e deixa aí 50 mil dados de clientes da Varejo X expostos na internet. Estamos diante aqui, né, de um incidente de segurança, vulnerabilidade técnica, trazendo um pouco mais para mais algumas questões da LGPD, 50 mil clientes, né? Aqui, aplicando as questões da resolução 15 que a gente já tem, que é uma hipótese de comunicação à NPD, né? Aqui a gente inicia toda a questão do estudo do incidente, a empresa aí identificou o estudo e acontece que um titular, aqui eu trago umas, podem ser vários, né? A gente sabe que na realidade muitos titulares podem entrar com essa ação. Um dos titulares afetados, então, entrou ali na ação com indenização, comprovou dano, né? Que agora também a gente tem essa definição do Poder Judiciário, que para que você ingresse com uma ação, né, de vazamento de dados, você precisa ter o dano comprovado. Então, foi ali um titular comprovou esse dano. Quem que o titular vai processar? Ele vai processar a Liana Cloud? Não, ele vai processar a primeira empresa ali que ele vai ter o contato, para quem ele deixou os dados, né? A empresa controladora. Então, aqui no nosso caso hipotético, a Varejo X, com quem ele tinha essa relação direta. Então, a Varejo X vai responder para o cliente, o processo vai acontecendo, a NPD vai investigando, e daí a gente começa, né, dentro dessa investigação do incidente, a gente vai chamar a operadora XYZ para responder solidariamente, né? Principalmente se ficar provado que ela não repassou aquelas instruções passadas do controlador para a suboperadora aqui da relação Liana Cloud. Então, além disso, ela também pode ser responsabilizada solidariamente se for comprovada a negligência da escolha dessa suboperadora. Então, a gente vê que realmente, conforme no momento que ocorre um incidente de segurança, a gente vai investigando, a NPD vai investigando, o processo vai acontecendo, e aí a gente vai chegar de fato na Liana Cloud, que é ali a cadeia, né, de solidariedade vai chegar até a cloud, que vai responder solidariamente, porque a gente vai ter identificado ali que foi essa empresa que deu a causa direta ao dano, né, através de uma falha técnica.
foi essa empresa que deu início, né, que foi decisiva na etapa de incidente. Então, aqui, nessa relação, a gente pode ver que sim, a responsabilidade solidária, ela acontece, e dentro de uma investigação de incidente, de vazamento de dados, tanto a ANPD, os GPOs, o judiciário, há uma investigação e a gente chega sempre em todas os responsáveis, tanto controlador, operador e suboperador. Então, aqui, todo mundo tem esse risco de responder. Claro que vai ser evidenciado, né? Se o operador passou as orientações, se o controlador, desculpa, né, passou todas as orientações para esse operador, se esse operador repassou para o suboperador, se era permitido ter essa relação de suboperador dentro da relação comercial inicial, né, entre controlador e operador. Então, é feita toda essa análise, né? Mas falando um pouco aqui de lições aprendidas, né, do nosso caso hipotético, quais lições que ficam, né, para o controlador? Não basta ter o contrato, né? É preciso fazer due diligence, é preciso fazer a due diligence prévia, né? Se a nossa empresa aí, varejo X, não tiver um contrato robusto, né? Talvez até proibindo a subcontratação, ela teria aí dificuldade em exercer esse direito de regresso. Então, assim, é muito importante. E em relação ao operador, né, a responsabilidade se estende ao subcontratado. Se o suboperador falha, o operador responde perante o controlador. Então, aqui, quem vai responder junto dessa relação nossa, né? Vai ser aí o operador que vai responder perante o controlador. Claro que cada caso é um caso, né? A gente vê aí principalmente colegas que trabalham com privacidade e proteção de dados. A gente sabe que às vezes nada é simples, que aqui nesse caso hipotético parece ser algo bem tranquilo da gente identificar, mas é uma investigação sempre muito mais complexa. Eu tentei simplificar aqui a nossa relação. Mas, basicamente, quais, né, seguindo aí com lições aprendidas, tanto do nosso caso hipotético, quanto da nossa conversa, que está chegando nos momentos finais, a governança ativa, com certeza, é a chave para a segurança jurídica. A conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação a normas globais de proteção, como a ISO, temos aí a 27001 e a 27701, é uma adequação dinâmica, ela não é estática. Por isso que temos muito essa recomendação de realizar auditorias contínuas, realizar essa verificação contínua, né? Porque quando a gente fala ali do contrato assinado, ele vai ser aquela fotografia do momento zero. A do diligência prévia vai ser aquela contratação, vai ser aquela avaliação antes ainda, né, da gente ter um momento, uma relação firmada. Então, façam, a recomendação é sempre que tenha essa do diligência prévia, tenha também a vigilância continuada, né? Então, é dever do controlador verificar se o operador está seguindo essas instruções. O suboperador deve responder ao operador, deve ter essa relação também. Sempre deixar muito claro se é permitido ou não ter essa relação, né? Ter uma visão de que realmente o contrato é um escudo, tá? E sempre, em toda relação com o fornecedor, deixar definido e deixar muito claro os papéis. Então, definir no contrato, não apenas por ações concretas, porque como a gente viu, um operador pode estar tendo aí definições de finalidade, tomando o papel do controlador. E, claro, sempre ter aí um programa de governança em privacidade ativo, contínuo, né? Seja aí qualquer terceiro com que você vai ter uma relação comercial, exija um programa de governança em privacidade, um sistema de gestão de privacidade da informação, para fornecedores críticos, um sistema de gestão de segurança da informação também.
Peça evidências, não apenas mande um formulário genérico, né? Então, traga evidências de gestão de riscos, faça essa ponderação de gestão de riscos na sua organização, até que ponto vale a pena para a tua organização, né, assumir riscos, trazer para a tua organização os riscos daquele terceiro. Então, gostaria de agradecer a todos. Espero que tenha sido um momento. Espero ter acrescentado, né, para vocês algumas questões. Abro para dúvidas, complementações. Fiquem bem à vontade para a gente conversar nesses minutinhos finais. Podem Muito mandar no chat. obrigada, Eliana. Com certeza estamos fechando aqui nossa sequência de webinar do ano muito bem com a sua apresentação. É realmente um tópico muito sensível e importante de dar atenção, né? Porque pouco importa ali a gestão única, sem essa gestão global da cadeia de fornecedores, operadores, controladores. Enfim, muito excelente, parabéns pela sua apresentação. Vamos aqui às dúvidas. A Isabelle enviou assim para gente. Boa tarde, meninas. Uma dúvida. Alguns fornecedores, ao serem questionados, apresentam uma espécie de trust pack, que é como se fosse um documento informando estar em conformidade com as normas da LGPD e afins, mas não apresentam necessariamente as políticas e medidas de privacidade. Este documento em si teria alguma validade ou segurança para o contratante? Gente, esse Trust Pack é o meu terror, tá? Já adianto para vocês. O que acontece? Esse Trust Pack, minha aplicabilidade do dia a dia é para uma organização gigante, tudo mais, só que assim, gente, se a organização aí tem um encarregado de dados de PO, a evidência, ela é indispensável, tá? Eu, enquanto auditora, eu tenho muito essa questão aí da evidência. Claro que no momento que uma organização for enviar, né, as evidências, a gente não pede que seja enviada política com conteúdos sensíveis, conteúdos restritos da organização. Essa é uma das grandes justificativas das organizações para enviar o Prospect. Porque a gente tem aí as nossas políticas são confidenciais, né? O nosso roupa é confidencial. Gente, é óbvio que é confidencial, a gente sabe, a gente respeita a LGPD, mas então envia ali a capa e o sumário da sua política, faz a anonimização de dados, né? Isso, eu acho que toda a organização hoje em dia tem que ter um pack assim de evidências que possa disponibilizar, né? Que demonstre que faz. Porque não adianta ali a pessoa enviar um Trust Pack, você vai entrar no site da organização para conferir, você não localiza a política de privacidade. Então, fica sempre essa insegurança, né? Eu, Liana, né, gosto de sempre a gente ter aí pelo menos uma comprovação de evidência. Excelente. Então, pessoal, já fiquem atentos aí ao Trust Pack, né, que já é uma alerta vermelho para que tenha algo mais específico. Os demais estão parabenizando, excelente aula, parabéns pela apresentação, parabéns, excelente, parabéns, Liana, excelente como sempre. Mais alguma dúvida, pessoal? Os nossos minutinhos finais aí, aproveitem. E estão perguntando sobre os slides, a gente vai disponibilizar para vocês essa apresentação excelente para que vocês possam revisitá-la, né? Continuar aprendendo, estudando a partir dela. Vamos disponibilizar o link para que vocês possam rever e enviar para aqueles que não conseguiram participar ao vivo. E também um certificado de participação, tá bom? Então, até amanhã, assim, a gente já deve estar fazendo o envio para vocês. Obrigada. Então, se não tivermos mais dúvidas, colocações, vamos encerrar por aqui com chave de ouro, né? Desejando a todos boas festas, um próspero ano novo, um excelente Natal, que todos tenham muita paz, muita tranquilidade nesse final de ano. Aproveitem, descansem, para que a gente possa voltar com tudo ano que vem, com muitos projetos, com muita LGPD, muita coisa acontecendo.
E agradecer, Eliana, pela parceria aí, pela sua apresentação, foi realmente muito boa. Contar aí com a sua presença. Estamos sempre de portas abertas aí para trocas e conhecimentos. Ah, com certeza, Ana, agradeço o convite, desejo também a todos aí boas festas para vocês e as suas famílias. E estamos juntos aí em 2026 para novos projetos e muita LGPD. Isso aí. Nos procurem no LinkedIn, vamos manter essa rede aí, né, de troca, conhecimento. Camila mandou aqui parabéns também. Muito aclamada pelo público. Não tinha como o resultado ser diferente. Então, agradecemos aí, pessoal, pela parceria de vocês, por terem passado o horário de almoço com a gente hoje. Espero que tenha sido muito proveitoso. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.